Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. É um comentário que nós fazemos da revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente, né? Excepcionalmente, esse trimestre a gente tem sofrido uma queda muito grande por conta desta pandemia, né? As igrejas estão limitadas, né, quanto aos cultos e, obviamente, quanto à escola dominical. Mas toda semana nós estamos publicando esse vídeo para você que está acessando pela primeira vez. Esse vídeo ele é comentado de forma diferenciada, porque em todos os vídeos a gente elabora 10 tópicos coerentes com o título da lição e também aproveitando o conteúdo que está aqui na lição, que ele sirva de complementaridade ao seu estudo. Se você ainda não é inscrito neste canal, aí embaixo você tem o local, você pode se inscrever, dê o seu like ou dislike nessa mãozinha, vai ajudar o canal também, e compartilhe esse vídeo, ele é muito interessante. Às vezes você tem um amigo que é professor de escola dominical, comunique que existe esse vídeo, vai estar, eu creio que ajudando o irmão, e ajudando também aqui o canal a desenvolver cada dia mais. Também aí tem o local onde você pode fazer o seu comentário, né, positivo, né, uma crítica, né, a gente recebe, porque nós entendemos que várias cabeças pensando, né, na multidão de conselhos há sabedoria, né, a fortaleza. Muito bem, meus queridos irmãos, então estamos de volta. A lição de hoje já é a lição número 11 para 14 de junho de 2020, segundo domingo, né, de junho, dia do pastor, né? Aos nossos queridos pastores de todo o Brasil, nosso abraço carinhoso, que Deus te abençoe, parabéns pelo seu dia e que Deus possa abençoar o seu ministério, confirmar, respaldar, não é? E que você possa ser um pastor de excelência para a glória de Deus. Amados irmãos, também agradecendo aos inscritos, né? Mais de 11 mil inscritos no canal, nós ficamos muito felizes com isso e é sinal que tem muita gente sendo edificada. A nossa lição de hoje, o título dela é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Um título bastante simples, né? O autor quer dizer que para que a gente alcance a unidade da fé, é importante ter esses atributos: humildade, mansidão e longanimidade. Nós vamos estar trabalhando sobre isso aqui e eu vou acrescentar também alguma coisa que contribui para esta unidade da fé. A nossa lição ela está disposta, como na grande maioria das vezes, em 3 tópicos, né? O primeiro vai estar falando sobre para haver unidade é preciso humildade. O segundo tópico da nossa lição vai falar que para haver unidade é preciso mansidão. E o terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, praticamente nós temos aí um eixo que é unidade, e para chegarmos nessa unidade, humildade, mansidão e longanimidade. Está bastante simples. Nós vamos dar uma desenvolvida aqui que pode te ajudar na sua aula, no seu estudo. Texto áureo da nossa lição nos diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática nos diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem do cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Ok. Nossa leitura bíblica está em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4 e Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. Nossa lição diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Está aí então as leituras e nós vamos estar nos firmando aqui em cima do texto. Eu vou tomar aqui um chá, vocês me dão licença, porque em tempo de coronavírus tem que estar se precavendo aí com um chazinho, né? E também a garganta vai ficando um pouco ressecada. Muito bem, o chazinho é sempre muito bom. Meus queridos, primeiro tópico que nós enumeramos aqui, são 10, eu coloquei unidade derivativa de um conjunto de virtudes. O que é que eu quero dizer? Que esta unidade buscada pela igreja, né, proclamada pelo Evangelho, ideal do Senhor para a igreja, unidade, ela deriva de um conjunto de virtudes que a lição aqui já posicionou alguma coisa. Por exemplo, humildade é o primeiro. Humildade nós vamos ver no primeiro tópico e subtópicos 2 e 3, que tem aqui alguma coisa. Veja só, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ele o maior exemplo de simplicidade. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, conforme está lá em João capítulo 13. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, isto é humildade. Então, o que seria a verdadeira humildade? Nós não vamos chegar à unidade sem esta humildade. É importante que a gente compreenda esse conceito. Eu tenho dito sempre que humilhação é quando alguém te empurra para baixo. E humildade é quando você se empurra para baixo. Então, veja bem, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. É uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Onde há egoísmo, não há humildade. Coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. É impossível ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, meus queridos, está aí um primeiro, uma primeira qualidade que ajuda nessa unidade, que é a humildade, Onde não há humildade, existe prepotência. Onde não há humildade, existe a autoexaltação, a arrogância e outras coisas. Então, humildade é fundamental para a construção da unidade na igreja. Segundo lugar, eu quero pontuar aqui a longanimidade, que está lá no nosso tópico 3, Longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, tolerância,
constância. Vamos ver mais alguma coisa interessante aqui. Eu fui só destacando as frases mais importantes. Tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Ser tardio em irar-se. Como é o nome disso? Longanimidade. É você ser longânimo. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Quero destacar aqui que essa longanimidade é importante não só para com os outros, mas às vezes você tem que ser longânimo para com você mesmo. O que é longanimidade, irmãos? Esta capacidade de esperar, né? Então, às vezes, os irmãos sabem que uma palavra dita em cima da lata, assim, né, a queima-roupa, muitas vezes magoa as pessoas. Alguém diz que quando você é ofendido, aí você conta até 10, aí tem gente que já tem um gênio mais, tem que contar até 20, e tem gente que tem que contar até 120, não é? Mas você ser, vamos dizer, prudente na tomada de uma decisão, esperar o tempo certo, o nome disso é longanimidade. Sem longanimidade, irmãos, a gente não conquista a unidade também na igreja, porque muitas vezes a gente passa por lutas, mas são lutas temporárias. Ainda hoje nós dávamos uma palavra na igreja e falávamos sobre que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu falei, isto vale para a questão pontual, quando aquilo começa a acontecer na sua vida, chegou o tempo, começou a acontecer. Mas quando diz há tempo para todo o propósito também, existe o tempo de duração desta prova, não é? Desse episódio na sua vida, existe um tempo. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Se nós não tivermos essa capacidade de longanimidade, de tolerância, de paciência, de constância, nós vamos rapidamente, né? Às vezes vemos uma pessoa e olhamos e assim, pela fachada, a gente não simpatiza. Seja longânimo. Daqui a pouco você vai ver uma qualidade boa naquela pessoa que vai te chamar a atenção. Você vai dizer, olha, eu nunca imaginei que você fosse assim tão legal, né? Você é uma pessoa maravilhosa, né? A gente olhando assim nem parece. Foi bom ter esperado. Longanimidade. Eu falei aqui que a unidade é derivativa de um conjunto de virtudes. Eu já estou pegando aquilo que está na lição. Mansidão. Então, no segundo tópico, e tópico 1 a 4, tem muita coisa aqui. Segundo tópico, de 1 ao 4. Todos vão falando, né? Então, mansidão. Mansidão, irmãos, é um fruto do Espírito. Um fruto do Espírito. Aí eu aqui só marquei as partes que são interessantes. O que tem a ver com mansidão? Ternura, gentileza, cortesia e paciência. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação, bom trato, ausência de precipitação. Retrata o caráter de Cristo. Quando você é manso, Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados são os mansos, né? Porque eles herdarão a terra. Está lá nas bem-aventuranças, né? Mansidão. Uma pessoa mansa, ela é um retrato de Cristo, porque Cristo era manso. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29. Aqui também a lição vai mostrar grandes exemplos de mansidão, como foi Moisés, conhecido como o homem mais manso da terra, né? Foi reconhecido como o mais manso que havia sobre a terra. Está lá Números 12 e 3. Não revidar, não guardar rancor, autocontrole. Aí nós temos aqui o exemplo de Jesus, que durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. O nome disso é verdadeira mansidão, né? Mansidão. E dentro dessa verdadeira mansidão,
aqui tem uma palavra que eu gostei, que é a questão da disciplina. Para a gente ser manso, requer disciplina. Não se apressa a emitir juízo, não cedem às provocações, tudo isso mansidão. Controle emocional, suavidade. A pessoa mansa é um conciliador, postura equilibrada, pacificação, harmonioso. Pronto, irmãos, tudo isso aqui, né, você pode pegar isso como um ramo e comentar mais um pouco, mas tudo isso tem que a ver com a mansidão. Sem mansidão, nós não temos, então, dentro dessa terceira qualidade aí, né, desse conjunto de virtudes, né, humildade, longanimidade e mansidão. Nós não alcançamos a unidade. E eu coloquei aqui também, junto aqui com humildade, longanimidade, mansidão, eu coloquei particularmente o domínio próprio, não é? Que é você dominar a você mesmo. Às vezes isto é a coisa mais difícil, né? Às vezes a gente controla muito os outros, quer dominar os outros, quer vigiar a vida dos outros, quer uma série de coisas, mas a gente tem dificuldade de fazer isso com a gente. Então, irmãos, o domínio próprio é algo muito interessante. Nós vamos ver aqui no subsídio da vida cristã uma notação interessante para a gente ler. Olha, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Está lá em Provérbios 16, 32. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. O autocontrole é superior à conquista. O autocontrole, ou seja, você controla a si mesmo, é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Vou ler de novo. Quando sentir que está prestes a explodir, a se descontrolar, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. E às vezes, irmão, isso é irreversível. Então, o texto aqui já diz, né, que o homem que se domina a si mesmo é como aquele que consegue, né? É o homem, como é que diz? Como aquele que controla, né? Controla uma cidade. O guerreiro, como é que está aqui? Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Então, queridos, a gente poderia continuar dizendo aqui outras, né, outras virtudes que fazem esse conjunto, que contribui para a unidade. Mas eu vou ficar aqui, a lição tem 3, nós acrescentamos aqui mais um. Eu falei do primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição é unidade derivativa de um conjunto de virtudes. Os irmãos entenderam? Humildade, longanimidade, mansidão e acrescentei aqui domínio próprio. Agora vamos para o segundo tópico. Vamos correr. A unidade conquistada por estar em Cristo. Olha, irmãos, muito do que a gente quer fazer de espiritual na casa do Senhor, às vezes não é alcançado porque a gente quer fazer na força do braço, né? Quer fazer apenas no uso da razão, quer fazer apenas dentro da lógica, apenas dentro do marketing empresarial. E às vezes a coisa não funciona assim, né? O mundo que nós vivemos, né, é um mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, disse Paulo, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa unidade é conquistada por estar em Cristo. Não é porque todos esses homens que estão dentro da casa de Deus, né, simplesmente porque todos chegaram a uma conclusão racional, devemos ser unidos e vai funcionar.
Não funciona assim, porque a igreja é uma comunidade de problema. E a gente precisa, né, de renúncia, de uma série de coisas que a gente vai estar falando aqui. Então, estar em Cristo, aí significa dizer que eu não vivo mais, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí as suas ações são controladas pelo Espírito Santo. É o caso, por exemplo, do perdão. A gente fica dizendo, irmão, perdoe fulano, irmão, perdoe fulano. Na força do braço você não vai perdoar. Alguém que foi ofendido, aí alguém até diz assim, olha, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Realmente, quem apanha é muito difícil. Agora, irmão, quando a sua vida é dominada pelo Espírito Santo, aí é outra coisa, né? O homem espiritual, ele vai agir na força do Espírito. O homem carnal vai agir dentro da sua carne, né? Então, tópico 1 e subtópico 3, lá no finalzinho vai dizer, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Olha que coisa linda, irmãos. Não há quem possa desenvolver tal conduta, estamos falando da unidade, sem que o Espírito Santo o transforme. Agora, se eu estou dominado pelo Espírito, você está dominado pelo Espírito, o outro está dominado pelo Espírito, o outro está dominado pelo Espírito, e quem está dominado pelo Espírito consegue discernir o joio, aí você vai se policiar e vai manter a unidade, a comunhão e etc. Então, está em Cristo, é fundamental. Eu coloquei aqui, está em Cristo, o texto lá fala do Espírito Santo, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um Deus, né, manifestado em 3 pessoas distintas, mas eles são, né, um em essência, um em poder, né, não tem diferença ali. Tanto faz falar do Espírito, como falar de Cristo, como falar do Pai. Então, unidade conquistada por estar em Cristo. Se não estiver em Cristo, não adianta forçar a barra, que essa unidade não vai ser alcançada. Terceiro ponto, irmãos, muito interessante. Eu coloquei aqui, unidade por sermos um corpo. Está na nossa leitura. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha, irmãos, eu acho muito interessante. Às vezes a gente ministra estudo na igreja e a gente fala sobre essa questão de sermos um corpo, né? O que é um corpo? Um corpo é um conjunto de membros em harmonia. Quando você está doente, o que está acontecendo com o seu corpo? O seu corpo entrou em desarmonia, né? Então, não adianta eu dizer, eu estou todo bem, agora o meu fígado está mal. Não, se o fígado estiver mal, eu vou todo vai estar mal. Eu estou bem, mas meus rins estão ruins. Não tem, se os rins estão ruins, eu também estou ruim. Então, o que é uma pessoa com saúde, uma pessoa saudável, o que é um corpo são? É um corpo onde todos os membros estão em harmonia. Não há conflito entre eles, não há competição entre eles. Não é? Um membro não quer prejudicar o outro, né? Nunca. Estou com 57 anos, nunca essa mão aqui desejou mal para essa perna. Não é? Nunca. Mas o meu corpo trabalha em harmonia. Quando um membro sofre, todos sofrem. Não é? Quando eu estou alegre, não é? Todo o meu corpo está alegre. Né? Então, é um conjunto em harmonia. Então, unidade por sermos um corpo. Nós somos o corpo de Cristo e dentro deste corpo está o Espírito Santo nos conduzindo, nos ensinando, nos orientando, o nosso paracleto, né? O nosso advogado. Então, irmãos, é assim que a gente consegue, não é? Então, unidade por sermos um corpo. Seria bom nós entendermos isso, um corpo. Quarto lugar, unidade procedente da vocação. Está aqui no versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa
vocação, né? A vocação, ela está intrinsecamente ligada à chamada. Então, o que acontece? Aqueles que foram chamados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para esta tão grande salvação, receberam esta tão grande salvação, foram integrados ao corpo de Cristo, né? E agora nós estamos vocacionados para uma missão específica dentro deste reino, né? Uma missão em relação às nossas próprias vidas, em relação ao que temos que fazer pelos outros e o que temos que fazer pelo reino de Deus, né? Quando nós somos chamados e vocacionados concomitantemente, né? Nós desfrutamos disso que nós chamamos unidade. Então, meus queridos, dentro da comunidade religiosa que a gente chama igreja, existem pessoas que não estão em Cristo, existem pessoas que não foram chamados, não foram vocacionados, né? Então, essas pessoas que são criaturas de Deus e Deus ama e quer salvá-las, quer resgatá-las, né? Quer que elas tomem uma atitude, né? Um passo em relação a Deus, de compromisso, de envolvimento, né? Estas pessoas que não estão envolvidas em tudo isso, não foram chamados, né? Não foram vocacionados, o Espírito Santo não está habitando dentro dela, né? Meus irmãos, aí você fica forçando para que essas pessoas se unam, que tenham um projeto comum e a gente não consegue. Eis a grande luta da comunidade religiosa. Eu gosto de chamar comunidade religiosa porque quando eu digo igreja, a igreja é o conjunto dos que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus. Não há conflito na igreja, mas a igreja ela é invisível, né? Eu dirijo uma congregação aqui da capital. Quantos da minha congregação são igreja? Não sei. Pode ter 50, pode ter 100, pode ter meia dúzia. Eu não sei. Não posso julgar, não conheço os corações, né? Mas no dia da ceifa, quando o Senhor mandar os seus anjos, ele vai separar trigo para um lado, joio para o outro, né? O Senhor vai separar os bodes das ovelhas, enfim, haverá uma separação. Mas hoje nós não podemos dizer quem é. A igreja é invisível, né? Então, aquela comunidade que se reúne, então ali existem pessoas que são salvas, né, que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Existem outros que estão só acompanhando a esposa. Existe aquele que está só, aquela que está só acompanhando o esposo. Existe aquele que está ali naquela comunidade porque ele tem uma função e essa função dá visibilidade. E ele está muito feliz por isso, ou está ganhando alguma coisa, mas não teve um encontro pessoal com o Senhor. Então, unidade por sermos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Dentro desta igreja, cheia do Espírito Santo, essa igreja comprada e remida e lavada pelo sangue de Jesus, ela consegue essa unidade. Unidade por sermos um corpo, né? Eu já estava no quarto aqui, unidade procedente da vocação, era aqui que a gente estava, né? Então, essa vocação está muito ligada à chamada. Já ficou claro aí, né? Quinto lugar, unidade fortalecida na oração. Está aqui no versículo 9, Paulo vai dizer: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Eu posso dizer que a oração é uma força que promove a unidade, porque a oração, ela não melhora Deus, né? A oração, ela não altera a essência de Deus. Quando eu oro, eu não estou mudando Deus, eu é que estou mudando, eu é que estou caminhando para melhor. Quando eu oro, eu me aproximo desta atmosfera ou dos raios de ação, vamos dizer, de Deus, os raios de bênção de Deus, eu me quebranto, né? A oração, irmãos, é a maior força que existe no universo. E é através da oração, desse contato onde eu falo com Deus e Deus fala comigo, né? E a gente vai construindo uma intimidade. Quanto mais perto de Deus você chega, mais você fica parecido com Jesus. E
os pastores antigos, eles cantavam um corinho que dizia que o crente que não ora, ele está fora da peleja, né? Ele fica muito difícil dele vencer os embates desta vida, dele vencer a ele mesmo, dele vencer ao mundo, o sistema, né? De vencer a Satanás e etc. Então, unidade fortalecida na oração. Está aqui, Paulo está orando constantemente. Nós lemos um texto, acho que na lição passada, onde ele diz, né, que se coloca de joelhos. Eu vou até voltar aqui um pouquinho, irmãos, me permitam. Acho que é o texto da lição passada. É isso mesmo, que foi capítulo 3, versículos 14 a 21, onde Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus orou muito, os apóstolos oraram muito, a igreja primitiva orou muito, e a gente precisa cultivar, né, esta vida de oração. Vamos ao 6º ponto. Unidade, produto da idoneidade. Está no versículo 12, que diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eu posso dizer, irmãos, que unidade, como ela é difícil porque cada cabeça é um mundo e um mundo de problema, a comunidade religiosa é heterogênea, é plural, é complexa. Não é? Então, a unidade é algo a ser buscado. Quando eu falo em unidade, eu tenho ligado a isso comunhão, união, não é? E outras coisas. E aqui nós estamos colocando a unidade que é produto da idoneidade. Quando eu falo de idoneidade, eu estou falando de maturidade. E é algo também que nós temos ensinado muito à igreja. Nós estamos assim de crentes meninos, crentes que já estão com 10 anos de crente, por exemplo, nunca leram a Bíblia toda, crentes que têm já 20 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, você não vê ele participando de escola dominical, você não vê ele na oração, você não vê ele nos seminários, fica aquele crente anão, pigmeu, ele não cresce, não desenvolve, às vezes vem um novo convertido, aí é batizado nas águas, é matriculado na escola dominical, daqui a pouco ele descobre que tem um curso teológico ali, ele já entra no curso teológico, daqui a pouco olha aquele que era novo convertido voltando para ser pastor daquele crente anão que não andou. Então, irmãos, nós vamos ver até lá em Efésios 6, Efésios capítulo 4, né? Efésios 4, e versículo 11, que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e tal, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né? Para que nós não sejamos mais meninos. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu preciso me desenvolver, você precisa desenvolver, a gente precisa crescer espiritualmente, a gente tem que progredir, assim como na vida física. Você foi um recém-nascido, desenvolveu, cresceu fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, irmãos, nós temos que crescer. Não seja em 2021 o crente que foi em 2020. 2020 para mim vai ser um ano que não existiu. Eu disse na igreja assim: risque de janeiro até dezembro, faça um X assim, porque eu acredito que o que sobrar desse ano vai ser para a gente ficar de cócoras apanhando os cacos no chão. Pastor, mas que palavra pessimista. Não, é isto mesmo que eu estou lhe dizendo. É para a gente, o restante que sobrar, é para a gente dizer onde foi que eu errei, o que é que eu preciso consertar, Senhor, o que é que eu preciso melhorar, e a gente se reavaliar para, em 2001, meu irmão, pelo amor de Deus, não seja o mesmo crente de 2020. E eu digo isso para o pastor Walter também, não seja o mesmo pastor de 2020, 2019, eu tenho que progredir também. Unidade, produto da idoneidade. 7º lugar, unidade por estarmos na luz. O versículo 12 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas.
Quando a gente fala, irmãos, que estamos na luz, eu quero que você considere essa luz conhecimento, a revelação. O salvo em Cristo está na luz. Quem não recebeu Jesus no seu coração, ainda não tem esse domínio do Espírito Santo, está em trevas. É o que a Bíblia diz, né? Quem está em Cristo está na luz. Quem está sem Cristo está em trevas. Essa unidade acontece quando nós estamos na luz. Você sabe por que às vezes a gente discute e às vezes um tema, irmãos, claríssimo, porque o espiritual discerne tudo, mas por ninguém é discernido, né? Ele tem uma iluminação do Espírito Santo. Aí uma coisa é tão óbvia para você que está iluminado e você fica perguntando por que eles não estão entendendo isso. Não estão, porque não há iluminação para eles. Então, a gente tem que buscar estar na luz. A unidade acontece quando nós estamos na luz. Quando estamos todos na luz, todos estamos vendo o ambiente com clareza, os fatos com clareza, as situações com clareza. Não é? Então, meu irmão, não quebre cabeça, né? Não discuta, não fique irritado, não maltrate esta pessoa, que às vezes você está tentando dizer algo tão claro na palavra e tudo, mas se ele não tem Jesus, né? Pastor, tem gente dentro da igreja sem Jesus? Muita gente, sem Jesus e em trevas. Aí você fala o que é claro, o que é óbvio, porque você está enxergando, mas esta pessoa não está enxergando, porque quem segue a Jesus está na luz, quem não segue está nas trevas. E a gente às vezes se irrita com a pessoa porque você acredita que ela está enxergando o mesmo que você está enxergando e ela não está enxergando. Esta palavra é uma palavra de Deus para você. 8º ponto. Unidade pela renúncia e pela ajuda aos outros. Versículo 2 diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu sempre que li essa questão aqui do suportando-vos, eu vinha na minha mente aquela questão, tolerar. Alguém está fazendo alguma coisa e eu tenho que tolerar, eu tenho que suportar essa situação. Mas esse suportar aqui, irmãos, que Paulo está falando, é de você dar suporte. Imagine uma escora. Você já viu uma escora quando alguém está escorando uma laje, quando alguém está escorando um muro que está caindo, aí põe um pau, né, ali para um tronco para poder sustentar, dar um suporte. É esse sentido aqui. Suportando-vos uns aos outros em amor. Porque às vezes você está na alta e o irmão está na baixa. Você tem que dar suporte a ele. Às vezes o irmão está na alta e você está na baixa. E esse irmão tem que dar suporte a você. É assim que a gente tem que entender. Porque a minha fortaleza pode ser a tua fraqueza, não é? E naquilo que você é forte, de repente eu sou fraco, então eu preciso de você e você precisa de mim. Então, meus queridos, olha só, unidade pela renúncia. Se nós não tivermos a capacidade de renunciarmos, né? Eu, há pouco tempo, dei um estudo na igreja sobre comunhão, sobre união, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu disse assim, olha, e aí eu falei alguns fatores, né, que você tem que considerar se você quer viver em comunhão. E um deles que eu falei foi, não considere as desconsiderações. Então, irmãos, nós estamos rodeados de pessoas que às vezes quando liga para você, você diz, fulano lembrou de mim. Aí você vai ver, ele não lembrou, ele está precisando de você. Só liga porque está precisando de você. Aí você muitas vezes diz assim, eu também não vou mais ligar para fulano não me cumprimenta, eu não vou cumprimentar, fulano não me considera, eu não vou considerar. Se prepare para você ficar sozinho no mundo, porque todo mundo tem seus defeitos, tem suas falhas, todas as pessoas nos decepcionam. Se a gente não se fizer de surdo, cego e mudo, você não consegue comunhão,
não consegue união e não consegue, meu filho, unidade no meio dessa comunidade complexa. Então precisa renúncia. Que vontade que dá de me irritar e tal, mas você tem que ser humilde. Aqui diz você tem que ser o quê? Manso, longânimo, senão essa unidade não acontece. E essa unidade pela renúncia, ou seja, eu não vou fazer aquilo que eu quero fazer, eu vou ter que me dominar, renunciar. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo é você dizer eu quero, aí você mesmo diz assim, mas eu não dou. Olha só. Unidade pela renúncia e pela ajuda aos outros, que é esse texto que diz, escore, dê um suporte, dê uma ajuda, dê um empurrão e nós vamos chegando lá, irmão, porque o nosso objetivo é todos nós chegarmos no céu. Nós não queremos deixar ninguém para trás, não. Eu quero chegar com meu irmão está na passadazinha devagar, vamos ter paciência, vamos tocar o barco, porque nós precisamos uns dos outros. 9º lugar, unidade como testemunho cristão. Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, a unidade da igreja, ela é um bom testemunho para o mundo. Nada, escute bem, nada tem nos enfraquecido tanto como a nossa desunião. E nada fortalece tanto uma igreja como a união. Uma igreja pode ser pequena, mas se os seus membros forem unidos, essa igreja é uma igreja forte. A igreja pode ser uma igreja de milhares de crentes, e nós temos igrejas no Brasil com milhares de crentes. Mas se esses milhares e milhares não forem unidos, coesos, num propósito, num objetivo, irmãos, nada feito, não faz o que aquela igrejinha pequena faz quando ela está unida. Então, unidade como testemunho cristão, o mundo está vendo isso. Agora imagina o mundo vendo as nossas brigas de convenção, as nossas brigas de ministério, as nossas brigas na igreja, né? Essa desunião, essa falta de unidade, de propósito, né? Um vai para aqui, outro quer ir para ali, não é? Às vezes o pastor diz, olha, vamos proclamar aqui um dia, todo mundo, um dia de jejum. Aí uma turma jejua, outra não jejua, uma vem para a igreja, outra não vem para a igreja. Para quem está lá fora, que não é louco, mas é inteligente, não é espiritual, mas é inteligente, ele olha e fica escandalizado com a nossa desunião, né? E isto é lamentável. Mas a unidade vai mostrar o testemunho cristão. Até porque eu poderia ter acrescentado lá no primeiro tópico, né, na unidade que deriva de um conjunto de virtudes, ter acrescentado aqui o amor, né? O amor, que é o maior dom de todos, né? E Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos pelo amor que nós tivéssemos uns para com os outros. E por fim, meus amados, o nosso tópico 10, unidade que converge propósitos. Unidade que converge propósitos. Tem um texto aqui em 1 aos Coríntios, olha se ele já está escrito aqui. Não está. Eu vou ler aqui. Unidade que converge propósitos, ou seja, quando existe unidade, os propósitos também convergem. Porque quando a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ela não só está falando ali do contrário da briga, da contenda, aquele negócio, mas está falando, irmãos, de unidade de propósito também. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 10, olha o que Paulo diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isto é uma coletividade chamada igreja que caminha dominada
pelo Espírito Santo. Muito bem, estão aqui os tópicos, você pode desenvolver aí com mais maestria. Algum ponto você não é obrigado a absorver os 10 aqui, mas pega algum que você achou interessante, joga aí na sua aula e vai ser uma bênção. Se você ainda não se inscreveu no canal aí, mais uma vez se inscreva, aí clique na mãozinha, não esqueça de dar o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo e estaremos de volta na semana que vem, se Deus assim o permitir. Um abraço carinhoso do Pastor Walter e até a próxima.